Aí, agora foi. Boa pergunta, Mi. Gente, vocês também estão assim como o Cauê, migrando também da área de para a área, né, de TI ou saindo da área de TI, tá começando alguma carreira nova, alguma coisa que se assemelhe com o Cauê? Opa, Letícia veio de que área, Letícia? Bacana, bacana. De letras para TI é uma mudança bem bacana. De letras do texto para letras na tela, olha só. E o Wesley também. O Wesley veio de que área, Wesley? Eu conheci uma professora, na verdade, uma professora minha do curso que eu fiz, que teve uma passagem por dados, né? E ela também veio de letras. E ela trabalha com dados hoje. Mas ele disse que foi contador. Contador, caramba, que bacana. Bacana. Bom, será se vai entrar mais pessoal? Bom, eu vou já iniciando, então. Acho. Será se vai entrar mais alguém? Acho que não, né? Beleza. Vou iniciar aqui, então. Deixa eu abrir aqui, então. Achei aqui o slide. Fechou. Tá bem legal para todos que estão vendo o slide. Tá sim. Bacana. Bom, vou falar um pouco da minha pessoa primeiro, né? Eu me chamo Cauê Souza, sou natural de Cubatão, assim como a Mi. Atualmente eu moro aqui em Santos. E eu vou falar sobre um pouco da minha transição de carreira, né? Tá aí o título da apresentação, Reprogramando a Minha Vida, transição da carreira de elétrica para TI. E justamente aqui a primeira pergunta que eu ia fazer aqui, né, para o pessoal aqui, quem já pensou em mudar de carreira? Quem veio dessa transição de carreira, né? E como a gente já meio que veio nessa pergunta aqui, eu vou pular essa parte e vou continuar aqui, né? Bom, quando eu comecei a pensar em mudar de carreira, foi há 3 anos atrás, mais ou menos, 3 anos e meio atrás. E quando a gente pensa numa mudança de carreira, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça ali é se a gente vai conseguir, o que que impede a gente de conseguir, se vai dar certo, vem aquele medo, aquela incerteza, né? E uma jornada mesmo, né? Você fazer essa mudança é uma jornada bem que exige você focar firme nisso mesmo para você conseguir. E para mim foi até mais fácil, porque eu vindo da elétrica, muita coisa ali eu consigo trazer da elétrica para TI, né? Principalmente porque tudo em TI, a base é elétrica, né? A base é eletricidade. E se a gente pensar como os computadores antigos funcionavam, era basicamente isso. Hoje em dia, um pouco mais complexo, né? Vai entrando mais componentes eletrônicos, mais coisas, mas a base é elétrica, né? E eu tenho a minha formação de eletricista, curso no Senai, e até hoje ainda atuo como eletricista. Não estou 100% na área, estou fazendo essa transição aos poucos, até por conta da questão da grana, né? Acredito que o grande pessoal que está começando sabe como é que é. Nem todos os empregos em desenvolvimento de software, em TI no geral, paga bem. Senai está em todo lugar, né? Senai está sempre presente. Então, tô nessa, né? Nessa transição. Não vim para TI pela grana, eu vim por gostar mesmo, por amor à área.
E vou continuando aqui no slide aqui, né? E o que eu mais gosto mesmo na minha vida assim, profissional é de resolução de problemas, né? De ter alguma coisa nova ali para você enfrentar, alguma coisa ali para você pensar. E pelo menos na parte da elétrica não teria mais nada ali que eu enfrentasse novo, porque como já tem alguns anos que eu tô nessa área, e a elétrica não é uma coisa assim tão complexa, né? Então, não teria, a não ser que eu fosse para uma área mais de automação, que aí já começa a sair um pouco da minha área em si, né, que seria elétrica residencial e predial. E é isso, né? E o que eu consegui trazer da minha área da elétrica? O raciocínio lógico, resolução de problemas, lidar com pessoas, porque eu sempre trabalhei por conta própria, né? Então, eu acredito que isso, tanto eu como outras pessoas que estão aqui na apresentação e vieram dessa transição, trazem também consigo as suas habilidades ali. O Wesley, que veio que era um contador, com certeza ele trouxe suas habilidades. A Letícia, que fez letras, também trouxe suas habilidades. E se tiver mais alguém também que veio de uma transição de carreira, também vai trazer suas habilidades. Então, você já consegue estar um pouco mais preparado para esse novo mercado, né? E também para quem está começando na área, para quem está tendo o seu primeiro emprego como TI, também vai ter suas habilidades ali e vai se desenvolvendo o seu pessoal, né? Que isso a gente vai tendo com o tempo, com contato trabalhando, né? A gente sempre vai se desenvolvendo. Eu tô fechando e abrindo aqui para poder estar lendo o chat do Discord aqui, que senão, se eu deixar aqui de lado, acho que não fica Mas não precisa se bacana. preocupar, não. A gente lê e fala pra você. Ah, fechou, beleza. Bom, e qual que foi aqui meus primeiros passos aqui na área de TI? Bom, eu comecei pesquisando muito. Primeiro fui pesquisar o que eu queria fazer, qual área que eu queria atuar. E assim, né? Falando assim sobre a os contatos que eu tive com outros trabalhos, né? O primeiro emprego que eu tive de todos assim mesmo foi trabalhar numa lan house. E lá foi meu primeiro contato com TI. Então, lá eu fazia montagem e manutenção dos computadores, estava sempre auxiliando outras pessoas a fazer qualquer coisa ali que fosse a mexer com a internet e tal. E ali eu aprendi bastante coisa, né? E foram mais ou menos uns 2 anos nessa lan house. E eu tive um contato bem bacana com o desenvolvimento de software lá, que na época eu nem fazia ideia do que era, como era, que foi fazendo um clone de um jogo que tinha na época, que talvez quem seja mais antigo aqui, dos 25 para cima, jogou esse jogo, que era o Conquer Online. E eu fiz um servidor lá, junto com um amigo. Eu fiquei responsável ali por fazer o site, a parte de inscrição e tal, e ajudar também a fazer, mudar algumas coisas no jogo, né? E a gente foi ali seguindo tutoriais na internet, aprendendo coisa ali e mergulhando nesse mundo e não fazia nem ideia do que era, né? E hoje, olhando para trás assim, eu vejo o que eu fazia, né? Mexia ali tanto no back-end quanto no front-end, ou seja, já fazia um full stack ali e dando uns pitacos ali no desenvolvimento do jogo em si, né? Foi parecido E com o Wesley. O Wesley disse que ele trabalhou como auxiliar, tá trabalhando atualmente com auxiliar de técnico de impressora e tá buscando transição nessa carreira. pô, Ele que disse que bacana. indicação é um pouco difícil no caso. Sem indicação é um pouco difícil. Verdade. E esse era o ponto agora que eu ia entrar aqui, né? Um ponto principal aqui para quem está realizando uma transição de carreira é esse ponto aqui, o network. Isso aqui é o mais importante, não só para TI, mas em todas as áreas, né? Às vezes você não é um profissional nem tão qualificado para uma vaga, mas às vezes você consegue um network tão bom que essa pessoa ele gosta de você, vê que você é uma pessoa que está querendo mesmo entrar para aquela área e a pessoa te coloca, acreditando em você, né? Então, o network aqui é o fundamental quando a gente está fazendo uma transição de carreira para qualquer área, né? A gente primeiro pesquisa, faz uma pesquisa do campo que a gente quer trabalhar. Aí a gente começa a estudar por conta própria. Isso aqui é fundamental também, estudar, mergulha nos estudos.
E o meu estudo inicial aqui, que eu coloquei, né, foi front-end. Você mergulha e vai fundo, e depois você vai para o network. Sem o network aqui é muito complicado de você conseguir entrar na área. Alguns freelas que eu fiz, até do Vitor, que é daqui da comunidade, que já me chamou para trabalhar com ele, foi por conta aqui da PAI, né? Eu ofereci uma ajuda para ele e a gente fez esse network e a gente agora já até fez um freela junto, né? E essa é a importância aí de estar sempre tendo esse network. Em todos os lugares é sempre bom você conhecer alguém, ter alguém que possa te indicar, ou alguém que você possa também indicar. Isso é muito bacana. Além também de formar amigos, né? Que eu acho que é o essencial aí. E quais que são as barreiras e dificuldades ali que você tem quando você vai fazer a transição de carreira, né? A primeira coisa que vem é isso aqui, o síndrome do impostor. Será que eu consigo? Será que eu vou conseguir? Até quando a gente está já transicionando, que a gente já está trabalhando na área, a gente se depara com alguma coisa, a gente fala assim, pô, mas será mesmo que eu tenho capacidade de resolver isso? Isso aqui é muito complexo, isso aqui é muito difícil. Isso vai ser uma coisa que você vai ver em boa parte da sua carreira, mas isso tem até um ponto bom. Quando você está se perguntando isso aqui, é sinal que você é uma pessoa que chega num ponto que você consegue ver se você mesmo consegue, sabe? E não é você vê que você não é aquela pessoa que sabe tudo. Porque às vezes você, tipo, se você não pensa isso, você acaba sendo aquela pessoa que diz que sabe tudo. E para quem vem de uma transição de carreira, ou até para quem já está trabalhando na área, a gente nunca sabe tudo. Sempre tem alguma coisa nova para se aprender, sempre tem alguma outra forma de se fazer, uma forma melhor, uma forma mais fácil, uma forma mais simples. E o outro ponto que vem aqui, né, quando a gente vem de uma transição de carreira, é conciliar o seu trabalho antigo com os estudos novos que estão vindo, ou uma vaga nova que possa estar vindo se você está fazendo faculdade. Um estágio, porque os estágios não são bem remunerados, então, se você mora sozinho, como é que você vai conciliar ali, né, o dinheiro do estágio para você se sustentar? Tudo tem esses pontos. Então, é uma dificuldade, é uma barreira, né? E como é que eu enfrentei e venho enfrentando essa barreira, né? Eu continuo trabalhando, fazendo serviços como eletricista e pontualmente vou fazendo freelas como TI. Ano passado eu fiz um estágio de outubro até o início desse ano e assim que eu entrei nesse estágio, né, foi prometido para mim ali que em 6 meses ali eu teria uma posição, se eu iria efetivar ou não e tal. E eu fui conciliando, né? Falar para vocês foi bem difícil até, porque o valor da bolsa do estágio era R$ 900. E, tipo, eu sou pai, moro com a minha esposa aqui, a gente mora numa casa de aluguel, a gente tem um filho. Aí você imagina, você disponibilizar a maior parte do seu tempo acreditando ali, e sabe? Então isso aqui é uma barreira bem grande, essa parte, né? De você conciliar o novo trabalho, os novos estudos. E graças a Deus para mim deu tudo certo, né? Continuei ali fora do horário do estágio, fazia meus serviços de elétrica e foi uma loucura, mas eu passei por esse ponto, né? Até iria efetivar nessa empresa aí que eu trabalhei, mas acabou que a empresa me prometeu efetivação e essa efetivação nunca veio e aí eu acabei largando porque alguns freelas que eu peguei na área de TI, mesmo que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre esses freelas, estavam pagando muito melhor do que o estágio. Então, para mim não fazia muito sentido. Sem contar que eu não estava aprendendo nada nesse estágio. Fica mais um ponto aí para o pessoal aí, né? Se vocês entrarem no estágio, é bom vocês verem isso. Eu estou aprendendo alguma coisa aqui, eu estou me desenvolvendo, porque o estágio tem que ser para isso, né? Miguel ia falar alguma coisa? Oi? Não, aliás, eu só queria comentar uma coisa que eu achei muito interessante você ter falado sobre essa parte, porque é algo bem pessoal, né? E principalmente, eu tenho umas perguntas, mas eu vou deixar pro final, né? Afinal, outras pessoas também querem perguntar.
Mas é muito legal você ver que mesmo com esses desafios na frente, você quis seguir seu sonho, quis seguir aquilo que você queria e não desistiu, né? Então, vou te falar, pensar em desistir, eu pensei várias vezes. Eu pensei várias vezes porque eu consigo manter minha vida inteira trabalhando como eletricista, ganhando até bem, assim, né? Assim, ganhando aí como se fosse um pleno ou um sênior em TI. Então, daria para eu viver bem, né? Mas hoje em dia eu penso muito no meu conforto, né? Eu penso muito nessa de que eu vou poder trabalhar como home office, ou até se não for home office, mas eu vou ter um serviço mais tranquilo, porque elétrica é um serviço perigoso. E por mais que eu tenha experiência, assim, né? Sempre vai ter alguma coisa que eu vou ter que mexer ligado. Por exemplo, fazer algum serviço num restaurante, o restaurante não para, sabe? Tipo, sempre vão ter esses pontos, né? E sempre vai ser um serviço perigoso. Depois eu dou uma olhadinha aqui no chat, eu vou continuando aqui e no final também vou abrir para perguntas, né? E a última frase aqui que eu coloquei que foi lidando com o volume de tecnologias, né? Porque dependendo da área que a gente vai escolher para TI, por exemplo, a área que eu escolhi foi desenvolvimento de software, né? Engenharia de software. São milhares de tecnologias ali que se pedem que você aprenda, né? Se você for um full stack, peçam que você saiba banco de dados, linguagem de back-end, linguagem de front-end, ferramentas de C e CD, você saber sistema operacional como Linux, saber AWS, sei lá, milhares de coisas que eles pedem, né? Então, o volume de tecnologias que você vai estudar, dependendo da área que você escolher, é um volume muito grande. E esse aqui seria o presente e o futuro, né? Como eu estou hoje, né? Sou estudante. Na verdade, aqui coloquei engenharia de software, que é o que eu quero me tornar, né? Mas aqui estou estudando, fazendo ciência da computação. E a minha motivação, né? A inovação, o impacto que eu vou poder fazer com a tecnologia, que a minha vontade mesmo é de participar de alguma empresa que desenvolva algo que faça uma mudança no mundo, sabe? Para eu poder participar disso, eu acho muito importante, porque quando a gente trabalha só por dinheiro e não por algo maior, a gente às vezes não tem tanta alegria naquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho bacana a gente trabalhar em algo que a gente veja uma mudança, a gente veja uma coisa. Tanto que nesse estágio que eu atuei, eu entrei, escolhi ele e atuei nele porque era para trabalhar com sistemas financeiros, né? Sistema de consórcio. E eu acho o consórcio uma ideia bem legal, que, tipo, você consegue, não sei se alguém aqui na apresentação já participou de algum consórcio, mas para uma pessoa que não tem tanta condições financeiras, ela consegue ter ali sua casa, ter seu carro através do consórcio, ou seja, eu acho que é uma coisa que influencia positivamente na sociedade, né? E as lições que eu tive, né, e tenho até hoje agora da minha jornada, né? Nunca é tarde para recomeçar, tipo, eu tô com 28 agora, vou fazer 29, mas eu tenho amigos que estão com 30, 31 anos e, tipo, já não querem mais aprender algo novo, ou crescer, ou estudar alguma coisa nova. Tipo, a maioria das pessoas, depois que passam dos 30, já pensam assim: ah, eu tô muito velho, não tenho mais idade. E não, gente, nunca é tarde para você fazer o que você quer. Você pode estar com 60 anos e você, se você quiser, você consegue aprender uma carreira nova, fazer uma coisa diferente, sabe? E o segundo ponto aqui é o seguinte: a sua bagagem anterior, ela sempre vai ser um diferencial. Tanto para quem está começando na área ali, porque você vai ter suas experiências de vida, quanto para quem vem de uma transição de carreira. Sempre vai ter alguma coisa que você fez anteriormente que você vai servir para agora, né? O terceiro ponto, você ter um plano, mas esse plano tem que ser flexível, porque dificuldades vão vir e se você não estiver preparado para esse plano ser flexível, você vai desistir, você vai falhar e não é uma coisa bacana, né? Se você quer essa mudança, você tem que ter essa flexibilidade, né? E
e sempre se conectar com pessoas da área, sempre se mergulhar na bolha que você quer entrar para você conseguir e ter essa imersão completa, né? De você ir para a área mesmo. E o quinto ponto aqui, eu acho que é um dos pontos mais importantes também, que é celebrar pequenas vitórias. O que eu quero dizer com isso? Sempre algo novo que você aprender, como se fosse ali um checkpoint de algo que você está fazendo nessa sua mudança de carreira, você celebra. Por que eu falo isso? Porque se você só estudar, só ir fazendo, não ter esse momento de celebração que você, tipo, pô, aprendi uma linguagem nova, uma linguagem de programação, aprendi como é que mexe no Linux, sei lá, qualquer coisinha você celebra. Porque se você não fizer isso, você vai acabar só se desgastando de estudar, se desgastando de ter esse tempo gasto, sabe? E você vai acabar desanimando. Então, sempre celebrar as pequenas vitórias que você tem é um ponto extremamente importante. E é isso, pessoal. A apresentação não foi uma apresentação longa, uma apresentação curta, né? E eu deixei aqui o meu e-mail e o meu LinkedIn, que é /Cauê Souza, com 3 Os. E vou estar abrindo agora para as perguntas, para as dúvidas, para quem tiver. O Miguel falou que tinha uma dúvida. Miguel? A mim pode ficar por último. Vamos ver o que o pessoal fala. Beleza, vamos dar uma olhada aqui no chat. Se alguém quiser subir para falar também, se puder, é só levantar a mão. Bem bacana, pessoal. Quem quiser participar. Opa, entrei aqui. Opa, Queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa sua experiência, como você agregou conhecimento de elétrica em TI para quem ainda está começando mesmo, né, bem básico. Por quê? Eu falo isso quando eu trabalhei com engenharia elétrica, mas eu não atuei como nem engenheira, nem eletricista, mas dando suporte ao negócio. Trabalhei numa empresa de engenharia elétrica. E o pessoal, você falou que é uma área bem próxima, na minha experiência foi muito distante. Eles achavam que era totalmente diferente, não entendia quase nada. Para você, teve outras pessoas, outros engenheiros, eletricistas que são da área, que fizeram essa transição que você conhece? Você sentiu que a sua experiência foi mais fácil porque você teve aquela bagagem do Senai? Ou que a área realmente ela evoluiu e ela é parecida? Você acha que só a pessoa que é de elétrica, se ela for agora, por exemplo, quiser entrar para a TI, ela consegue sem precisar de tanto repertório? assim, depende muito do que ela vai atuar, né? Por exemplo, se vai ser uma pessoa que vai mexer mais com hardware, então ela consegue muito da bagagem de elétrica trazer para TI assim e aproveitar muita coisa, né? Porque mexer com a hardware mesmo seria mais ali o físico e tal. E da parte de elétrica, assim, o que eu vi que me ajudou muito foi leitura de diagramas, porque na elétrica também a gente lê as plantas, lê os diagramas. Então, para fazer uma leitura de diagrama também em software, também você consegue aproveitar muito isso. Mas seria mais partes assim de raciocínio mesmo, por conta de que com a elétrica você também trabalha muito o seu raciocínio, mas tem que estudar muita coisa. Assim, vínculo da elétrica para ir para a área de TI, eu acho que a pessoa não consegue, não. Tipo, cru mesmo assim e falar assim, vou atuar com TI agora, não, acho que não rola, tem que mesmo estudar. Mas ela consegue trazer esses pontos. Talvez tenha mais alguma coisa que eu não estou me recordando agora, mas seria mais isso, né? O pessoal de infraestrutura consegue mais fácil do que se fosse o pessoal que saiu da área de negócios para a de programação pura, né? Exatamente. Inclusive, foi uma área que me sugeriram, quando eu comecei a estudar TI, falando para mim, pô, já que você veio da área de elétrica, eu acho que a área de infra seria muito mais a sua cara, né? Aí, tipo, até fiquei pensando, mas é que não foi uma área que
que bateu meu coração, sabe? Que eu olhei assim, pá, bateu meu coração. As áreas que bateram meu coração foi desenvolvimento de software e dados. Só que aí eu acabei tendo muita mais facilidade para ir para desenvolvimento de software do que para dados. Mas dados também eu achei muito, muito bacana. Show. Ô, Vou deixar espaço aqui pro pessoal falar. Beleza. mas alguém quer falar, gente? Verdade, verdade. A maioria, a grande, eu acho que sim. Eu não tenho esses dados sobre isso, mas a maioria das pessoas que eu conheço vieram de um subemprego ou de uma transição mesmo. Não sei se Ô, tem cara, uma grande. Pode falar, Vitor. eu só queria deixar um adendo no que você falou sobre conhecimentos da área que aplicam-se à TI. Não sei se você pegou na sua época do Senai, mas na minha época do Senai eu fiz eletroeletrônica. A gente chegou também a ver a CLP, controlador lógico programável. E ali tem uma pontinha do iceberg de programação. Ele fala um pouco sobre lógica de tipo, lógica de if e else, principalmente. No que já, se isso aqui aconteceu, você faz isso, se aquilo não acontecer, você faz aquilo outro. Mas é uma coisa bem mais linear, talvez, porque você pode fazer funções também com o CLP, mas é uma coisa mais complexa. Então, eu acho que tem algumas coisas que se aplicam até a código, porque CLP é, o próprio nome diz, programável, né? Então, talvez hoje em dia, com cursos cada vez mais atualizados e cada vez mais próximos da realidade, que é a TI em tudo, talvez em alguns anos a elétrica perceba e veja, não só a elétrica, como todas as áreas, o quão dentro tá a programação dessas outras áreas. Eu vejo muito programação sendo um adendo que você vai precisar ter para poder trabalhar com aquela área que você está sendo específica, não necessariamente programação, mas Python é muito disso também, né? Que estamos falando aqui na Py 013. Python é muito de você utilizar uma ferramenta que não necessariamente para programação, mas para o que você está fazendo como ferramenta. Eu acho que o futuro de todas as profissões, né, é ter isso mesmo, ter essa inserção de um pouco de TI, né? Porque conforme vai modernizando as coisas, a gente vai ter que se modernizando também, né? Por exemplo, em elétrica aparece muito serviço para mim de instalação de câmeras Wi-Fi. E, tipo, é uma coisa bem, bem básica. Tipo, você vai conectar ali a câmera como se fosse uma, assim, dizendo de modo chulo, né? Como se fosse uma lâmpada. Você só precisa conectar a fase e o resto da configuração é no celular. E, tipo, se o eletricista não tá atento à tecnologia, ele não consegue fazer esse cadastro da câmera no celular da pessoa. E, tipo, é uma coisa muito fácil. Você vai acessar o Wi-Fi, já vem, tipo, com manual, uma coisa muito, muito besta mesmo, sabe? E às vezes as pessoas não fazem por conta disso, principalmente os eletricistas mais antigos, né? Por exemplo, meu pai é professor de elétrica, ele trabalha com elétrica e ele não faz isso, porque ele não tem essa convivência com tecnologia, né? Tipo, e realmente é muito, muito simples mesmo. Então, se você não tiver essa, que nem o Miguel falou, né, de estar inserido na tecnologia, de aprender um pouquinho ali, nem que seja um básico mesmo, você vai acabar ficando para trás em qualquer profissão. A mim mandou aqui, eu tenho uma dúvida sobre network, as comunidades TI com rapaz não conhece. Ah, sim, com certeza, com certeza. Eu conheci o pessoal da Paz 013 no GDG de julho do ano passado, que foi um evento que teve aqui em Santos. E, assim, eu sou muito cara de pau, então, tipo, eu fui sozinho, conversei com o pessoal lá, eu não me lembro com quem que foi, e fui conversando ali, né, puxando assunto. Aí me falaram que tinha o grupo da Paz 013, e eu falei assim, pô, me coloca lá no grupo e tal.
E a partir de lá eu venho, aliás, estou hoje aqui por conta dessa inserção, né, desse contato lá. E foi muito bacana e tem me ajudado extremamente. Até hoje ajuda bastante. O Wesley tá com a mão Ô, levantada. sim, eu vou convidar ele agora para falar, tudo bem? Ah, beleza, show de bola. Pode subir, Cauê. Ô, Wesley. Wesley. Pera, como é que faz? Aí, Opa, boa noite, pessoal. Boa boa noite. noite. Então, deixa eu te perguntar, você falou que é pai, é isso? Isso, sou pai. Então, eu também sou pai. Queria que você falasse um pouco como que é para conciliar essa sua rotina de estudos com o filho, como que você faz, como que você faz para conciliar? Sim, sim. Porque, assim, eu sou pai também, você falou que tem 28 anos, né? Isso. Eu tenho 29, tenho uma filha também. Eu já trabalho na área, e uma das coisas que eu observo, assim, que principalmente para gente que é pai, é conciliar os estudos com a família, com o filho, filha, no caso. Eu queria saber como que você faz, como que Assim, você ajusta a tua rotina para isso. a sua filha é pequena, Wesley, ou já tá grande já? É pequenininha. Pequenininha. Ela tem 1 ano e 8 meses. Ah, bacana. Então, eu acho que ainda para ti é um pouquinho ainda mais, assim, já tá numa idade que já é um pouquinho mais confortável, né? Porque, assim, não, confortável assim que eu digo entre aspas, né? Tipo, não tá naquela fase que já tá falando e tal. Assim, o meu bebê, ele tem 4 meses, vai fazer 5 meses agora, em julho. Ah, E, legal. cara, eu vou te falar, é uma dificuldade muito grande. O que eu tive de experiência com isso é que é o seguinte: a gente tem que aprender a abrir mão e ter paciência. Sempre dar suporte para a esposa é muito importante, porque, pelo menos assim, comigo e minha esposa aqui, que eu combinado, né? As madrugadas ela acorda, ajuda o bebezinho, dá de mamar, faz ele dormir. E durante o dia que eu estou em casa, eu dou esse suporte para ela e todo o suporte com tudo, a gente divide todas as tarefas. Então, o que eu posso te falar isso, cara, é abrir mão. Tipo, você tem que botar na sua agenda do seu dia, vou estudar tanto tempo, sei lá, vou estudar 1 hora. Mas só que essa sua hora tem que ser flexível, porque vai chegar um momento que vai, sei lá, se você colocar assim no papel, vou estudar 6 horas da tarde, mas aí vai dar 6 horas da tarde e sua filha quer ficar com você. O que você vai fazer? Você não dá para você falar para ela, filha, agora não dá, o pai vai estudar, ela vai ficar chateada, talvez sua esposa vai ficar chateada, e todos vão ficar chateados, você não vai conseguir estudar porque talvez ela não deixe. Então é questão de você ter essa capacidade de abrir mão e ter paciência. Eu acho que esses são os dois pontos principais, sabe? Uhum. Eu acho que não tem muito, realmente assim, não tem muito o que fugir disso. Filho Mais ou é menos difícil. Pode falar. Então, é uma das coisas que, assim, na época que eu era júnior, né, que foi quando minha filha nasceu, era muito complicado em relação a estudo, principalmente porque eu também estava terminando a faculdade, então aquela questão de trabalho, a faculdade e ainda o estudo por fora, porque, assim, o que a gente aprende na faculdade, pelo menos onde eu fiz, é bem superficial, e para utilizar no dia a dia mesmo, o que eu usava no dia a dia eu precisava buscar por fora, então foi uma fase bem complicada em relação a estudos, entendeu? E aí é uma coisa, por isso que eu levantei esse assunto, porque assim, às vezes eu já me peguei me comparando com a performance no trabalho, a performance no desenvolvimento de outros que não são pais. Mas aí, tipo, é um cenário completamente diferente, sabe? Então, talvez eu acho que também cabe um dia alguma palestra sobre o assunto, porque é um cenário diferente, as demandas são outras,
e exige bastante da gente, mas é que nem você falou, são acordos claro, se o pai e a mãe estão juntos, né, são acordos que os dois têm que fazer para conseguir os dois avançarem na carreira. No nosso caso do TI, a gente conseguir um tempo extra para estudar, e também a gente não pode abrir mão da família, então são acordos necessários, eu acho, assim, para a gente conseguir avançar bem, sabe? Eu acho que assim, é 100% isso mesmo. E eu acho que o mais importante, que pelo menos é o que eu coloco na minha cabeça, né? O mais importante é o seguinte: a gente está criando uma vida, né? Ou seja, eu acho que essa é a maior riqueza do mundo inteiro, é você cuidar de uma pessoa. Porque ela vai crescer, ela vai posteriormente cuidar de outra pessoa e vai passar o que você passou para ela, ela vai passar para outra pessoa, sabe? Então acho que tanto que se a gente não fizer isso, a humanidade acaba, né? Tipo, não vai ter mais ninguém, não vai ter mais ninguém para cuidar de ninguém, vai acabar se acabando, né? Enfim, mas é justamente isso mesmo, é abrir mão, ter paciência. Teve dias aqui que eu passei uns 3 dias, 4 dias. Teve uma vez que eu passei uma semana, cara, sem sentar no computador. E tipo, depois dessa semana que eu passei sem sentar no computador, estudar nada e ver nada, quando eu abri o que eu tava fazendo aqui no VS Code, cara, eu olhei assim, eu falei assim, mano do céu, foi eu que escrevi isso aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Tipo, a cabeça já não tava mais raciocinando, sabe? E E é isso, cara. Tipo, não tem muito o que falar. A gente vai ter que abrir mão, não fazer que nem eu fiz, né? De deixar uma semana. É uma coisa que não pode deixar. Tem que todo dia estar tendo algum contato. Tem que correr atrás, não tem jeito. E é isso. Eu acho que também concordo contigo. Acho que é um ponto muito importante de talvez até rolar uma palestra sobre isso, né? De pais e mães que conciliam aprender uma nova profissão, estudar, conciliar isso, né, a casa com trabalho, com estudo. Eu acho que para mulher, acho que ainda é bem mais difícil, cara. Acho que a gente que é homem, a gente ainda consegue ficar um pouco mais tranquilo. Mas Sim, exatamente. eu fico imaginando, tipo, se eu tivesse que dar o peito pro bebê e estudar ao mesmo tempo. É bem complexo, mas dá certo, sim. Quem sabe um dia rola uma palestra aí, né, sobre esse assunto. Porque eu não vejo que é muito falado, sabe? Não é muito falado. Mas assim, a gente que é pai, a gente sabe como que é difícil, que nem eu passei por transição, né? Que nem eu falei no começo. Eu era contador e, e aí eu fiz essa transição para a área de TI, né? E aí depois de um tempo, quando eu era júnior ainda, aí minha filha nasceu. E aí eu ainda estava aprendendo as coisas, pegando as coisas da área, né, os temas necessários, os tópicos necessários, né, para poder desempenhar bem o serviço, mas aí que eu peguei, tipo, como antes nem tinha parado de pesquisar sobre isso em relação à carreira, da paternidade e a carreira, e aí acabou aquele negócio, você descobre na prática e vai batendo a cabeça até tentar achar uma forma de conciliar tudo e avançar. Claro, avança mais devagar, mas é aquele negócio, né? Se não parar, você consegue avançar, só que vai um ritmo diferente, um ritmo um pouco mais lento, né? Porque, claro, você não pode. Que esse é um ponto bem importante também, Wesley. É tipo, a gente nunca fazer essa comparação. Porque, que nem, teve pessoas que estudou comigo um curso que eu fiz, né? Quando eu comecei a fazer essa transição, eu fiz um curso de uma empresa que tinha chamada Digital House. Ela na verdade é uma empresa argentina e abriu uma filial no Brasil. Aí eu fiz um curso lá, ganhei uma bolsa e fiz um curso nessa empresa. E, tipo, teve gente que fez o curso lá comigo, lá, que até hoje eu levo amizade, que essas pessoas, tipo, que começaram a atuar já no ano passado, conseguiram entrar na área. E, cara, por eles não terem filho, assim, às vezes morar com os pais ainda e tal,
ter esse suporte todo, de não ter que lidar com todo esse background, eles conseguiram se evoluir, cara, extremamente mais rápido. E eu nem, tipo assim, eu olho assim e tal, né, mas eu nem fico pensando nisso, porque não tem comparação. Você tem a sua casa, tem a sua vida, assim, já fora desse background de pai e mãe, é bem diferente. Quando, por exemplo, quando não tem nenhum filho, você acaba até aprendendo mais rápido, o ritmo é um pouco mais acelerado, tipo, de você consegue passar mais horas aprendendo, mais horas Consegue focar, fazendo né? projetos, essas coisas, consegue focar mais. Essa questão do foco também, tipo, com criança, o foco, tipo, nem Não sempre é consegue aquele que focar nem você falou. 100%. Nem sempre. Às vezes, que nem você tem um filho pequeno, né? Você disse que é 4, 5 meses. 4, isso. Eu lembro quando minha filha era mais nova, cara, tu tenta sentar para estudar, mas tu não consegue pensar completamente, prestar completamente atenção, que tu fica preocupado, tá tudo certo com a criança, se tá respirando, ou tá deitado, sabe? Eu ficava com essas noias assim, tipo de, tá tudo bem com ela, não tá com frio, não tá com fome, nessas coisas. Aí na hora que parava pra sentar pra estudar, a mente não focava 100%, sabe? Então, tipo, era aquele negócio de ficar persistindo e durante um tempo até fiquei trabalhando em mim essa questão de comparação, sabe? Porque eu trabalhei vou te falar, trabalhei com uns devs assim fodas. Não sei se vocês acho que vocês conhecem, que foi ele que me falou desses grupos aqui, o Henrique, que é front-end, que é sênior, volta e meia ele tá falando no grupo aí. Miguel. O Henrique, que trabalha Acho que o Miguel deve saber. Miguel, o Marcos. Oi, acho que tá na Zé Delivery agora. o Henrique de front-end, ele tá em outro lugar. Isso, então. Eu trabalhei com ele. Assim, o cara é foda, assim, programador foda. O Henrique, uns caras assim, que, tipo, eu trabalhei um tempo isso em mim, porque essa questão tipo, de comparação, querendo ou não, é inevitável. Tu trabalha com umas pessoas assim que são fora da curva, você se compara bastante e tudo. Mas aí é colocar, tipo, o que eu fiz, né? Foi basicamente tipo, colocar os pés no chão, ver que o momento da vida deles é outro, diferente do meu, o background deles foi outro, e no meu ritmo, sabe? E no meu ritmo, e sabendo que se eu não desistisse, né, eu uma hora ia chegar onde eu queria, né? E, tipo, graças a Deus, hoje em dia, consegui, claro, num ritmo um pouco mais devagar, por conta de tudo isso que a gente comentou, mas tô avançando na carreira tipo, e poder, uma das coisas que são diferenciais, assim, completamente, assim, da área, é essa questão do home office, poder estar perto da família não tem dinheiro no mundo que pague, sabe? É um negócio que, graças a Deus, eu pude passar, e tô passando com a minha filha pequenininha, e é ótimo, né, cara? E eu acho que é isso, já falei demais aqui, dá espaço pro pessoal falar, aí. Se vocês quiserem, qualquer dia a gente troca mais ideias sobre esse assunto aí. Tem muita coisa para falar. É verdade, é bacana. É bom também falar assim, né? Porque às vezes também tem mais alguém aí que esteja nessa situação, assim, tipo, de ser pai e ter esse background, ou talvez a mulher esteja grávida, não sei. O segredo, Cara, assim, o segredo que eu levo pra tudo na minha vida, cara, é manter a calma. Manter a calma, ter paciência, ser pé no chão, olhar para onde você quer ir, imaginar onde você quer ir, manter ali, trilhar aquele caminho, porque para tudo na vida, se você não faz isso, cara, você dá uma surtada, ainda mais nos dias de hoje, que muita gente, acho que quase todo mundo, né, passa por algum problema psicológico, alguma coisa assim, e quando você consegue ser essa pessoa mais pé no chão, mais calma, mais tranquilo, mais centrado, você consegue resolver tudo. É difícil chegar a um ponto assim. Até hoje eu vou tentando me aprimorar dia a dia para ser uma pessoa assim, mas esse é o segredo. Tem que ter paciência, tem que ser centrado, ser mais calmo, olhar para onde você quer ir e ir embora. é isso mesmo. É isso mesmo.
Pessoal, eu vou dar um espaço aqui para o pessoal também falar, né? Beleza. Já entendi bastante a pergunta aqui e tentei contribuir um pouco também. Eu Então, vou dar uma olhada aqui que o Holt mandou sobre vagas no interior. Eu acho que é o sonho de muita gente trabalhar para o exterior. Acho que o LinkedIn é fundamental para isso também. O que você acha sobre? Bom, eu acredito que boa parte dos desenvolvedores pensam em trabalhar para o exterior, até por conta do dólar, né? Qualquer trabalho lá são 6 vezes mais que você vai ganhar. O que eu acho sobre? Eu acho fundamental, né? Você estudar inglês, ter o inglês. Não precisa, pelo que eu conheço, né, das pessoas que trabalham para fora. Tem o Vitor aqui da Pai 013, que trabalha na Pinterest. Tenho mais alguns colegas também que trabalham para fora. Uma coisa que é unânime entre todos eles que me falaram é o seguinte: você não precisa ter um inglês perfeito, você precisa entender e fazer com que te entendam. Esse é o ponto fundamental. E uma outra coisa também que todo mundo fala é o seguinte: empresas fora do Brasil, todos eles pedem um background muito forte em fundamentos. O que seriam fundamentos? Vão te perguntar ali perguntas básicas, se for desenvolvimento de software. O que é hosting? Como inverter uma árvore binária? Conceitos fundamentais ali de programação eles vão te perguntar. Então, esses são os pontos ali que você tem que ter ali, né? Queria só agregar aqui essa fala. Eu comentei do meu irmão que ele voltou a estudar depois, ele tem 25 anos de carreira de TI. E ele tem uma filha agora e voltou a estudar porque ele trabalha para a Inglaterra, home office. E o processo dele para trabalhar para fora é bem isso que você falou. Você não precisa ter o inglês perfeito, porque ele trabalha com uma equipe que ela é internacional, então tem gente que tem um sotaque indiano, um sotaque britânico, australiano. E aí, inglês perfeito não existe. O que é importante é você ser compreendido. E esse mês eu entrei numa reunião com umas meninas que trabalham em TI, também para a Grã-Bretanha. E elas confirmaram também a mesma coisa. O seu inglês não precisa ser perfeito, você precisa saber de fundamentos. E, principalmente, o modelo de contratação deles é um pouquinho diferente do Brasil. Então, enquanto aqui a gente tem um modelo de contratação em que você olha lá aqueles requisitos, tem que saber 1, 2, 3 e 4 perfeitamente, lá você precisa saber os fundamentos de 1, 2, 3 e 4 muito bem e ter um bom portfólio de desenvolvimento. Ou seja, ser uma pessoa que pode explorar novas habilidades e crescer. Se eles veem o potencial de crescimento, você já avança. Porque às vezes aqui você tem portfólio completo, perfil completo, mas não atendeu aquela skill específica, você já não passa no projeto. Para lá é um pouquinho mais flexível. Então, networking, posicionamento e principalmente um LinkedIn em 2 idiomas. Ele tem essa função. Quando for configurar a rede de vocês, pessoal, configura em 2 idiomas. A entrevista que eu fiz para a Inglaterra, eles deixaram isso muito claro também. A minha não foi para TI, mas foi para a área de marketing. Deixar muito claro as minhas habilidades nacionais, só que de uma maneira que vá para o idioma inglês, para eles entenderem, e que eu possa traduzir para o formato de negócios deles. Então, deixem o portfólio de vocês em 2 idiomas. Show. Boa contribuição aí, excelente contribuição, na verdade. E é isso aí. Assim, para quem está começando na área, mesmo bem no início assim, de fazer essa transição, eu acho bacana pelo menos ter algumas experiências por aqui, nem que seja freela, qualquer coisa que seja, para depois você tentar alguma coisa lá para fora, porque se você tentar assim de cara, assim, eu acho que é bem mais complexo. Mas talvez ainda seja até mais fácil do que conseguir uma boa vaga CLT júnior. Porque, como a Mi falou, aqui te pedem que você saiba trocentas coisas e, na real, quando você vai atuar, você nem acaba nem atuando com aquelas trocentas coisas que eles te pediram. Tem mais uma dúvida aqui que a Mi colocou, sentiu algum peso ou expectativa por sair de uma área onde já trabalhava para algo novo? Eu vejo gente até nova que já tem conseguido emprego, sentiu que é preciso. Eu senti isso, sim, Mi. Eu senti isso e, assim,
até eu senti isso até o final do ano passado. Esse ano eu já consigo sentir bem menos isso, sabe? Mas eu senti muito isso por conta da grana. A grana é uma coisa que bate firme. Porque, por exemplo, como eletricista, eu trabalhando por conta própria, eu consigo pegar serviços que em uma semana, tipo, eu ganho 3, 4 mil reais. Não é sempre que aparece, mas às vezes aparece um serviço que uma semana eu ganho 3, 4 mil reais. Aí, por exemplo, agora em TI, eu entrando como júnior, tem empresa que vai me pagar 2.400, 2.500 ou 3 mil para trabalhar a semana, o mês inteiro, sabe? Tipo, é uma diferença muito grande, muito grande. E quando você olha para esse ponto de diferença salarial, bate esse peso, sabe? Tipo, eu vou mesmo querer isso, eu vou mesmo fazer isso. Provavelmente também o Wesley também, que trouxe uma contribuição excelente pra gente aí, também deve ter passado isso. Tipo, contador. Contador, provavelmente ele devia ganhar muito melhor do que como ser júnior, com desenvolvimento, sabe? Mas é a questão fundamental de você ir pro que você quer mesmo. Apontar pro caminho que você quer e ir embora. E no final das contas você vai ver que vale a pena, né? Vale a pena que você vai se sentir mais confortável com aquilo que você está fazendo. E eu acho que acaba se tornando só um desperdício do tempo investido se você desistir no meio do caminho. Acho que se você desistir no meio do caminho, acaba se tornando um desperdício. Mas se não, você não vai ter esse desperdício não, mas é difícil você ter essa cabeça. E é um caminho difícil para se trilhar também. Beleza. Alguém quer mais falar alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Verdade, meu. O tempo vai passar de qualquer. O tempo é o nosso bem mais precioso que a gente tem. A gente tem o nosso tempo e uma hora vai acabar. Se você não partir para cima e fazer o que você quer, vai viajar, vai tentar uma carreira nova, vai, sei lá, conhecer alguém se você não tem ninguém. Não sei, tipo, você tem que viver, sabe? Se você continuar na mesmice sempre, você vai viver uma vida que você vai chegar no final da vida e você vai ter mais arrependimentos do que felicidade, sabe? No final das contas, uma coisa que me falaram que eu acho bem legal, que é o seguinte: no final das contas, a gente acaba se arrependendo mais das coisas que a gente não fez do que das coisas que a gente fez. E quando a gente faz, a gente até pode errar, mas a gente está fazendo, a gente está tentando. Quando a gente não faz, a gente nunca vai saber se deu certo ou não, sabe? Então, tenha sempre isso na sua cabeça. Claro, para as coisas boas, tá, pessoal? Não vão tentar qualquer coisa ruim aí, não. É isso? Mais alguém? Acho que. Não. Tentei o pessoal escrever. Obrigadão, hein, Conrado. Obrigado, obrigadão. Um conselho também que eu vou dar, mais um conselho pro pessoal que tá entrando na área, tá no início, evitem evitar qualquer coisa. Tipo assim, tô procurando minha primeira vaga. Tem essa vaga aqui para trabalhar como júnior. Só que aí te pede trocentas coisas para fazer e te paga um salário mínimo. Aí você quer ir porque você quer experiência. Bom, você vai, mas assim, provavelmente é uma furada. Porque eu uma vez tive acesso a quanto é negociado, né, um licenciamento de um software novo que você está fazendo, é na casa dos milhões.
Então a empresa está te oferecendo um salário mínimo para você que está estudando pra caramba, se matando para aprender algo novo e te pedindo trocentas coisas, provavelmente nessa empresa você vai se tornar uma pessoa muito cansada, não vai se desenvolver muito, você vai querer ir pela experiência, mas vai acabar tendo mais revés do que prós, né? Então, sempre esteja escolhendo aí. Até para estágio também é bacana verificar isso aí, porque, que nem eu comentei no início da apresentação, o estágio que eu entrei, eu fui nessa, tipo assim, não, preciso de qualquer coisa para conseguir experiência, e fui nesse estágio que pagava R$ 900. Pô, tipo, se fosse hoje, eu não teria aceitado esse estágio. Se fosse hoje, eu teria continuado do jeito que eu estou fazendo meus freelas, e tá aí. Bom, então, acho que vamos só esperar o que o Marcos falar. Ok. Bom, então acho que a gente pode encerrar já, né, pessoal? Acho que sim. Obrigadão aí a todos que compareceram, participaram aí, que estão aí. Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade de poder estar fazendo essa apresentação, estar trazendo minhas experiências aí para vocês. E é isso aí. Ótima palestra, cara. Tava ansioso por esta e realmente valeu muito a pena. Valeu, obrigado, hein? É isso, gente. Boa noite a todos.